Olá, eu sou a Samantha e apresentarei um pouco do pitch do trabalho final da disciplina de Fundamentos da Comunicação Organizacional, ministrado pela professora Vanessa Veiga, em conjunto com as minhas colegas Franciele Messias e Isabela Costa. O trabalho é intitulado Cobase, análise das estratégias de comunicação da empresa após o desastre do Rio Grande do Sul, a partir de conceitos de comunicação organizacional, que tem como objetivo analisar o impacto das estratégias de comunicação adotadas pela empresa na reputação da marca, a partir do ocorrido em uma de suas unidades do Rio Grande do Sul, assim como também nas estratégias de fusão com a Pets. Para análise, serão utilizadas a abordagem teórica de Rudimar Baldissera sobre comunicação organizacional sobre o paradigma da complexidade e, em adição, a teoria de Margarida Kunsch sobre comunicação integrada. Olá, eu sou Franciele Messias e irei apresentar o caso que vai ser analisado no trabalho. A Cobase é uma das empresas líderes do ramo de pet shops e comercialização de produtos especializados para animais de estimação no Brasil. A empresa foi fundada em 1985 em um contexto familiar e desde então oferece uma grande variedade de produtos e serviços. Atualmente, a instituição apresenta mais de 200 lojas pelo Brasil e uma loja online. Entre o final de abril e início de maio de 2024, o Rio Grande do Sul foi atingido por chuvas torrenciais, que provocou um grande número de enchentes e prejuízos. No dia 3 de maio, em uma enchente ocorrida em uma unidade do shopping Praia de Belas, matou 175 animais, de pequeno porte, como aves, peixes e roedores. No entanto, foi a postura adotada pela empresa que chamou a atenção. Diante da situação, a gerente orientou os funcionários a colocarem os aparelhos eletrônicos no mezanino e manter os animais no subsolo da loja, com água e comida, por alguns dias, causando a morte deles. Tal postura foi bastante criticada nas redes sociais, dando alcance ao ocorrido. Em julho de 2024, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul proibiu a empresa de comercializar animais de qualquer espécie em suas unidades localizadas em shoppings. Olá, eu sou Isabela Costa e irei apresentar a fundamentação teórica do trabalho. O caso Cobase demonstra questões relevantes acerca de como crises organizacionais impactam não somente a imagem e reputação, mas também os processos e estratégias internas que visam sua expansão. Segundo o doutor em comunicação pela PUC do Rio Grande do Sul, Rudimar Baldissera, o paradigma da complexidade reconhece que a comunicação organizacional não se restringe apenas aos processos formais dentro da empresa. Ela também olha para manifestações externas ao processo empresarial. Essa perspectiva é interessante para se analisar o caso Cobase, na medida em que as interações espontâneas nas redes sociais, juntamente com a repercussão midiática, tomaram um papel central na formação da opinião pública. De forma complementar, Margarida Kunsch, professora emérita e pesquisadora da Escola de Comunicações e Artes da Faculdade de São Paulo, apresenta o conceito de mix da comunicação integrada, enfatiza a necessidade de alinhar diferentes aspectos comunicacionais para construir uma narrativa corporativa e uma reputação coesa. No caso da Cobase, esse alinhamento estratégico é crucial para reduzir os danos da imagem da corporação e manter a confiança dos stakeholders. Ademais, foram acrescentadas as contribuições do sociólogo espanhol Manuel Castells, que em seu livro A Sociedade em Rede, explora as redes sociais como um espaço de disputa de narrativas e o poder da rápida disseminação de informações. A Cobase, diante das rápidas propagações da notícia, teve a necessidade de monitorar e engajar diante do seu público, que, se não fosse feito com os devidos cuidados, poderia piorar a crise na imagem da empresa. Por último, Laurence Barto, especialista em gerenciamento de crise, argumenta que transparência e responsabilidade são os pontos-chave para se recuperar a reputação após uma crise, ou seja, o público também observa como a organização responde aos eventos em questões. A Cobase, a não se atentar a essa necessidade, teve o seu processo de reestruturação de imagem prejudicado, assim como a fusão com a Pets. Isso exige um alinhamento estratégico de comunicação integrado por parte das duas empresas. Na análise, discutiremos os impactos causados à imagem, credibilidade, financeiro e ao processo de fusão da empresa com a marca Pets, com o objetivo de demonstrar como é importante ter uma comunicação organizacional eficiente em uma empresa, utilizando prints de comentários retirados da internet e notícias publicadas em jornais brasileiros. Dividimos a análise em duas partes: o incidente no Rio Grande do Sul e os impactos na fusão entre Cobase e Pets. Em relação à primeira parte, observamos comentários realizados no X, antigo Twitter, em sua maioria extremamente negativos, que cobram atitudes do governo federal
e anunciam o cancelamento de compras e comprovam os efeitos das atitudes tomadas pela empresa. Após a repercussão negativa, a empresa emitiu uma nota à imprensa. Apesar de admitir a morte dos animais, a Cobasi se isenta da culpa e afirma que era impossível voltar à loja no dia seguinte, contrariando notícias e informações de funcionários. Como forma de limpar a imagem, afirma que lamenta o episódio e que está auxiliando o estado do Rio Grande do Sul. Em abril de 2024, foi anunciada a fusão entre a Petz e a Cobasi, com o objetivo de formar o maior grupo de pet shops do Brasil. Porém, o evento em questão afetou diretamente essa união. A partir desse evento, a Cobasi adotou uma postura de recuo estratégico nas redes sociais, limitando as suas publicações por mais de um mês. A marca, em vez de enfrentar as acusações diretamente, preferiu tomar uma postura de afastamento, só interagindo com aquelas pessoas que já eram clientes e evitando os detratores. Isso foi interpretado como uma estratégia para não alimentar o engajamento negativo. Em agosto, a Cobasi iniciou uma campanha focada em reconstruir sua imagem pública, apostando em conteúdos que enfatizam o bem-estar animal. Imagens e vídeos de cuidado com os animais dominaram as suas publicações. Tal estratégia destacava que a crise já foi devidamente gerida. Em contrapartida, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, a Autoridade Antitruste do Brasil, solicitou documentação adicional para análise do processo em consideração, um procedimento que poderá estender o prazo de aprovação desejado para 240 dias, com uma previsão de resposta para abril de 2025, que porém pode ser alterada, assim como a incerteza em relação à fusão. Nesse cenário de incerteza, a Cobasi tem adotado estratégias comunicacionais em um cenário pós-crise que refletem uma tentativa de reequilibrar a sua identidade organizacional. O reposicionamento da Cobasi, com foco no cuidado animal e na transparência, é um passo estratégico não só para romper as barreiras internas, mas também para fortalecer a sua posição frente aos públicos externos e às expectativas do mercado. Concluindo, observamos a importância de uma gestão comunicacional integrada, como defendida por autores como Margarida Kunsch, Rudimar Baldissera e Lawrence Barton. Na situação da Cobasi, foi possível verificar a carência de como a organização trata as crises de forma geral, especialmente em relação à transparência e à construção de confiança com seus públicos e stakeholders. De acordo com o estudo, a resposta inicial da Cobasi não foi o suficiente para minimizar os impactos gerados pelo evento. Ao comunicar que seria impossível liberar o acesso à loja para resgatar os animais, o público interpretou a ação como falta de empatia, agravando as críticas nas redes sociais. A análise dedicou-se também a apontar as dificuldades impostas pelo ambiente competitivo do setor, cujo desempenho é influenciado pela corrida para o digital, assim também como a presença dos grandes marketplaces como concorrentes indiretos. Finalmente, o estudo demonstrou que a gestão de crise é desenvolvida de forma processual e multifacetada, exigindo operações contrabalanceadas e um processo integrado e valoroso às expectativas dos diferentes públicos. No caso da Cobasi, além das ações já tomadas, é necessário que seja feito planejamento para uma crise futura e segui-lo no momento, caso seja assertivo.